Leitura do livro do Cântico dos Cânticos. É a voz do meu amado. Eis que ele vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado parece uma gazela ou um cervo ainda novo. Eis que ele está de pé atrás de nossa parede, espiando pelas janelas, observando através das grades. O meu amado me fala, dizendo: levanta-te, minha amada, minha rola formosa, minha, e vem. O inverno já passou, as chuvas pararam e já se foram. No campo aparecem as flores, chegou o tempo das canções. A rola já faz ouvir seu canto em nossa terra. Da figueira brotam os primeiros frutos, soltam perfume as vinhas em flor. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Minha rola, que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me teu rosto. Deixa-me ouvir tua voz, pois a tua voz é tão doce e gracioso é o teu semblante. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Estamos transcorrendo os nossos ultimíssimos dias antes do Natal do Senhor. Somos chamados a nos preparar com todo o coração para esse mistério grandioso que se aproxima. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. É esse mistério de que Deus resolve entrar na nossa história de um modo definitivo, a plenitude da revelação. O Deus que nos falou no primeiro momento, através da obra da criação. Depois ele enviou os seus escolhidos, os patriarcas, os juízes, os profetas. Agora ele nos fala definitivamente. Finalmente, Deus vai dizer tudo aquilo que ele quer nos dizer a respeito de si, a respeito da humanidade, a respeito do seu projeto para nós. E isso ele faz através da encarnação do seu Filho. Quando o seu Filho entra na nossa história, se torna um de nós e vem para nos dizer como é Deus. Queremos saber como é Deus, como Deus pensa, como Deus age, quais são as escolhas de nosso Deus. Olhemos para Jesus. Mas queremos saber como pode ser o ser humano, como é a vida desejada por Deus para um ser humano. Olhemos também para Jesus. Finalmente, em Jesus, Deus encontra uma humanidade fiel. E é esse o mistério que nós celebramos no Natal do Senhor. Bem, hoje na liturgia nós temos uma leitura que nos fala do amor. O Cântico dos Cânticos é um livro que não se fala nunca de Deus, mas que os cristãos leiam neste livro, nessa história de amor entre um homem e uma mulher, a história de amor entre Deus e a humanidade. Então, hoje é a amada que proclama, é a voz do meu amado, eis que ele vem. Então, através dessa expressão, nós reconhecemos e dizemos também nós que é o nosso amado. O Senhor está chegando, ele se aproxima. Mas o texto continua e é o amado que diz: levanta-te, minha amada. O inverno já passou. E vai dizer então que tem diversos sinais de primavera. No campo aparecem as flores. Chegou o tempo das canções, da figueira, do perfume das vinhas em flor. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Então, aquele que vem, aquele que está chegando, o amado da sua igreja, o nosso Senhor. É ele que alegra o nosso coração por essa chegada. É ele que se aproxima. O Natal é esse tempo de alegria. Em cada coisa, em cada gesto da liturgia, nós nos recordamos dessa pequena criança, do Deus que vem de uma forma tão frágil, tão bela. Quem não se encanta diante da ternura de uma criança? Mas, por outro lado, é este amado que diz a nós: vem. E que vai dizer, toda a criação, tudo se prepara, uma bela primavera, porque a mesma criação geme em dores de parto, esperando a redenção. E a criação vibra de alegria com todos nós. O Senhor está chegando. Mostra-me teu rosto, deixa ouvir a tua voz, pois a tua voz é tão doce e gracioso o teu semblante. Nessa história de amor que nos fala o Cântico dos Cânticos,
uma história de vibração, de doação, de que já não tem mais como conter tão grande amor que se dissipa, se dilaga, que se vê este amor vibrante que toca todas as coisas. É este o amor nosso, é o amor da igreja que espera pelo seu Senhor. Mas, sobretudo, é o amor fiel do Senhor que chega até nós. É Ele o Deus fiel, Ele que decide de entrar na nossa história. E o Natal nos lembra, através de diversos momentos, através da liturgia desses dias, essa grande alegria nossa, que queremos acolher o nosso Salvador. Hoje, no Evangelho, nós encontramos Maria que, depois da anunciação que nós ouvimos no Evangelho de ontem, ela parte para a região montanhosa. E esse texto que nós ouvimos também em Lucano, e do mesmo modo que nós já dizíamos do texto da anunciação, nos vem muito forte aquela expressão da exegese que, para nós compreendermos um texto bíblico, nós precisamos da mesma Bíblia para que nos explique. Então, assim como na Anunciação nós encontramos diversas passagens que Lucas pega de outras passagens, de outros textos bíblicos, de outros livros, também na Visitação. Não é somente o fato de que Maria, por caridade, vai cuidar da sua parenta Isabel, que tem uma necessidade, mas sim o fato que agora, de um modo muito especial, vai nos ser revelado ainda mais algo sobre a identidade de Maria. A começar da expressão, quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel vai dizer assim: bendita és tu entre as mulheres. Esta não é a primeira vez que se diz isso de uma mulher na Bíblia. A mesma expressão se usa para duas mulheres fortes e guerreiras do Antigo Testamento, no livro de Judite, para Judite, e no livro dos Juízes, para Jael. Essas duas mulheres em comum têm o fato que foram guerreiras, que moveram um exército em favor de Israel. E que Deus escolhe a fragilidade dessas duas pessoas, assim se fala nesses dois livros, para mover o exército do seu povo, que vai vencer uma batalha. Então, Maria também por isso essa citação, o que nos evoca dessas duas mulheres, na pessoa de Maria, que em Maria também Deus escolhe a fragilidade de uma pessoa. Deus escolhe aquilo que aos olhos do mundo não valia muita coisa, a virgem filha de Sião, aquela jovenzinha de Nazaré, para através dela fazer uma grande mudança na história da salvação. É Deus que através dela manifesta a sua força e o seu poder. E Maria se torna importante porque, como ela, vai introduzir um elemento determinante na história da salvação, na história de Deus em relação ao seu povo. E esse elemento grandioso de Maria é o Salvador que nos chega através do seu sim. Bendita és tu entre as mulheres. Mas a partir daqui nós estamos com diversos sinais de que nos lembram aquele episódio acontecido também no Antigo Testamento, quando Davi leva a Arca da Aliança para a sua casa. Então a arca chega na Judéia, como Maria também, na região montanhosa. É o mesmo local, a mesma região aonde Maria vai na casa de Isabel. A arca fica na casa de Davi por 3 meses, como Maria vai ficar na casa de Isabel por 3 meses. Mas, naquela ocasião, Davi vai dizer esta frase em relação à Arca da Aliança, e é esta mesma frase, então, que vai dizer Isabel: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como posso merecer que a arca do meu Senhor venha me visitar? Então, Lucas quer nos apresentar Maria como a nova Arca da Aliança. Se a Arca da Aliança carregava as pedras do testamento, agora é Maria que carrega a palavra de Deus. Que Maria se torna o templo, aquela arca que vai cuidar da palavra de Deus, do verbo encarnado. E aonde ela chega, ela produz alegria. Então, é João Batista que se alegra, é Isabel que vai dizer tudo isso, é
os pastores que no encontro com o Senhor, que também está Maria, que vão nos mostrar esta alegria que é impulsionada pela presença desta arca, a arca da aliança que chega. A última expressão de Isabel é: bem-aventurada aquela que acreditou. Maria é bem-aventurada porque acreditou. Ela não diz assim, bem-aventurada aquela que está grávida, mas aquela que acreditou, porque acredita que Maria dá o seu sim para ser a mãe e serva do Senhor. Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. A página da visitação dessas duas mulheres que se encontram tocadas pela misericórdia de Deus, uma que acontece da vida dela algo que já aconteceu com outras mulheres. A anciã estéril que se torna grávida. Encontramos isso na história de outros grandes personagens. Mas a história de Maria que é totalmente nova. Maria não é a anciã estéril, mas é a jovem virgem filha de Israel, que é a imagem de Jerusalém que dá à origem o seu Senhor. Então essas duas mulheres que se encontram são um sinal da graça de Deus que toca duas histórias, duas mulheres e que elas se encontram. Elas acreditaram e de um modo diverso vão colaborar na história da salvação. E Isabel vai dizer, aquilo que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Isabel foi o sinal que o anjo deu para Maria na anunciação. E agora esse sinal diz, o Senhor vai cumprir a sua promessa. Continuemos o nosso caminho preparando-nos para celebrar o Natal do Senhor. Nos faltam poucos dias, não percamos esse tempo. E que a graça do Senhor possa nos conduzir a celebrar com o coração puro, com o coração aberto, este grande mistério do amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.